Olá, pessoal. Sou a Kelly Cunha, gerente de RH aqui do Grupo IRCO. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal interativo do IRCO Connection. Vamos hoje bater um papo aqui em relação a um tema muito interessante, que é a felicidade no ambiente de trabalho. Então, eu estou aqui com a Karina Soares, que também trabalha comigo na área de desenvolvimento organizacional, e o Sérgio Amadi, que é o CEO da Fitter. Hoje aqui no Grupo IRCO nós estamos com um trabalho muito interessante, que é desenvolver aí uma cultura de realmente entender como as pessoas estão se sentindo, qual o nível de engajamento e favorabilidade delas no ambiente de trabalho. Isso foi feito já há mais de um ano, a gente vem fazendo um pulso de felicidade, de forma que as pessoas possam demonstrar qual é a sua autossatisfação. O Sérgio vai contar um pouco aí como que isso é feito dentro da ciência de dados da Fitter. E nesse último mês, nós trabalhamos um outro desafio, que foi fazer a pesquisa de clima, baseada também nessa mesma metodologia, que é o método da Fitter. A pesquisa de clima, ela também está trazendo para a gente aí um resultado favorável. Atingimos o objetivo de conquistar o selo H. Esse selo H traz para a gente uma identidade de empresa com um ambiente favorável para se trabalhar. É uma certificação já reconhecida, é uma certificação que traz para a gente uma grande satisfação. E agora vamos iniciar a nossa conversa aqui com o Sérgio. Sérgio, agora é com você, por favor. Olá, Kelly, Karina, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E pode contar comigo para descobrir aqui quais são os bastidores da felicidade no trabalho, se é possível mensurar, o que o RH, os empreendedores, né? Como que as pessoas estão lidando com esse tema hoje e como que é a tendência dos próximos anos. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês. Legal, obrigada, Sérgio. Oi, gente, oi, Sérgio. Sérgio, acho que eu queria começar te fazendo uma pergunta que é a mais básica, talvez, né? O que é felicidade no trabalho e como que a gente consegue medir isso? Muito bem. Karina, eu costumo dizer que a felicidade ela não está escrita na pedra, né? Então, o que significa que a felicidade não tem resposta certa ou errada para trazer o contexto do que é felicidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, para cada brasileiro e brasileira, a felicidade pode ser uma coisa muito diferente, né? Para algumas pessoas, a felicidade pode ser uma casa própria, família, filhos, o trabalho. Então, cada um tem um prisma sobre o que é felicidade. Evidentemente, quando a gente faz um recorte de felicidade pela neurociência, a gente traz uma linha como fosse um tweet, né? Que é o X, que inclusive está bloqueado no Brasil por enquanto, né? Trazendo que é o seguinte: a felicidade é a capacidade cerebral de ativar prazer. Então, do ponto de vista de cérebro, é um recorte bem simples. Então, felicidade, capacidade do cérebro ativar prazer. Quando a gente faz um recorte no ambiente de trabalho, a gente adiciona 4 gatilhos que são observados no ambiente que vão favorecer esse engajamento, que é o que a gente busca muito no RH dos colaboradores. Esses gatilhos que ficam acionados, o primeiro é um dos mais importantes, que é a compatibilidade com as atividades do cargo, exatamente do que a pessoa faz, e o mundo prático, se no final, Karina, essa pessoa gosta dessas atividades ou não. O segundo gatilho é o orgulho da marca empregadora, se aquela pessoa de fato está vestindo aquele crachá, não só aquele físico, mas o cerebral também, se essa pessoa ela sente que faz parte de algo maior. O terceiro gatilho a gente conhece muito bem em RH, empresários, empresárias, que é o desempenho. Como que a pessoa se autoavalia em relação ao desempenho e à produtividade dela. E por último, a cereja do bolo, Karina, que é o clima de trabalho, que desde a Revolução Industrial, o RH se especializou em medir o clima. Então, a junção desses 4 fatores vão fazer o componente do que a gente chama de IFT, que é a metodologia de índice de felicidade no trabalho. Eu sou CEO da Fitter. A Fitter é uma inteligência artificial que mede o IFT, o índice de felicidade no trabalho, dá feedback em tempo real para o colaborador e, ao mesmo tempo, ativa um painel de multimonitoramento de todos os indicadores, curvas e tendências para ajudar o RH a ser mais simples e estratégico em tempo real. E a liderança tem um robô que os líderes recebem uma vez por mês, o RH determina qual que é a data, dando um diagnóstico dessa felicidade da área com benchmark também. Mas só para dar um passo para trás, eu sou autor do livro Felicidade e Ciência de Dados aqui no Brasil, que eu explico o que é felicidade, como medir,
quais são os gatilhos e o que fazer com os resultados. Então, eu conto uma passagem de uma personagem que é a Felícia, depois que eu trago os conceitos, e aí eu vou contando uma história baseada na ciência de dados da felicidade, trazendo numerais desses pulses que são coletados para ajudar o leitor, como fosse um RH, a tomar decisões ali sobre essa pessoa. E, claro, tem uma história que acontece no final do livro, evidentemente, de acordo com as tomadas de decisões. Então, para fechar esse primeiro recorte, então, felicidade, do ponto de vista geral, não tem resposta certa ou errada. Quando a gente faz análise pela neurociência, é a capacidade do cérebro ativar prazer. E quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente começa a usar a escala IFT para poder ter esse componente. Só fazer a prova de conceito e aí eu passo a palavra de volta. Se a pessoa perde o engajamento com as atividades e o cargo, ela deixa de sentir prazer no cargo de forma sistemática. O orgulho cai, desempenho cai e o clima cai, essa pessoa começa a ter uma predição e uma previsão de risco, porque o cérebro começa a aumentar a taxa de cortisol, que é um hormônio produzido pelo próprio cérebro, e isso faz a pessoa perder a atenção, desinteresse e entrar em síndrome de falência adaptativa. Por isso que é tão importante, porque todo mundo busca engajamento, né, Karina? É que a felicidade tá hypado muito o nome, eu acho que essa aqui, participação nesse podcast, deve ser a minha participação de número 80 nesse ano aqui de palestra e tudo mais sobre esse tema. Mas o que todo mundo gosta mesmo é de buscar engajamento. Tanto o colaborador quer que a empresa seja engajada consigo, que a liderança seja engajada, a empresa quer. E tem um segredo que no dicionário da neurociência, felicidade e engajamento são sinônimos. Então, no final das contas, você está medindo engajamento também das pessoas. Tá? E aí, a forma de mensuração, aí eu vou passar para a Kelly e eu posso explicar aí depois os detalhes da metodologia PULS. É que você falou essa questão do engajamento e nós de RH estamos sempre buscando métodos de aumentar o engajamento, seja numa ação, numa atividade, num evento e etc. E a felicidade, se é sinônimo de engajamento, talvez a gente tenha que mudar um pouco a nossa linguagem, né? Ou então abordar de forma diferente a forma de realmente despertar isso nos colaboradores. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre como que as empresas estão, né, recebendo isso, né? Porque o tema felicidade, muitas vezes, não pode ser tão fácil interpretado. Se você falar engajamento, fica muito simples. Felicidade, você tem que trazer explicações. Como que as empresas estão aí percebendo, aceitando, trabalhando esse assunto, felicidade no ambiente de trabalho? Eu vou fazer 3 recortes. O primeiro recorte em 2013, tá? Quando eu era diretor de recursos humanos, e quando eu falava sobre felicidade, você já deve imaginar o que acontecia em 2013, você e a Karina, quando eu falava sobre isso, né? Então, assim, tinha as risadas, né, naturais das pessoas, e tinha aquelas piadas, felicidade é dinheiro no bolso, felicidade, sei lá, tudo que você já deve imaginar que no corredor se transita, inclusive com as lideranças e todo mundo. É natural, porque na semântica nossa, na nossa educação, a gente foi criado que a felicidade parece que é quando você está no final de semana, quando você está no cinema, seja lá o que for. Felicidade é sinônimo de fim de semana, né? De segunda a sexta no trabalho parece que não existe. Exatamente. Tanto que quando você fala de felicidade no ambiente de trabalho, parecia uma piada mesmo, você falando sobre o termo felicidade. Mas a culpa não era das pessoas, a culpa era do dicionário e de como que o tema era tratado ali, inclusive pela mídia, né? O tempo foi passando e eu queria fazer o segundo recorte. Esse é um que era a risada quando eu falava, né? O 2 nasce em agosto de 2018, numa grande instituição, onde nasce a FITER, de um estudo científico. Então, a FITER nasceu de um estudo. Eu nem imaginei, Kelly, que estava nascendo a FITER. Eu achei que eu ia ser executivo de RH na carreira e, por acaso, nessa descoberta de como medir, que foi a pergunta da Karina, a gente começou a falar sobre esse tema. Quando eu entrava para dar palestra, eu fiz um pequeno ajuste que tudo se transformou. Quando falava lá Sérgio Amade, felicidade, aí o pessoal fala, chegou o garoto da felicidade. Ele é que não sei o quê. E aí eu me sentia num teatro. Falei, cara, mas apesar de eu ser uma pessoa feliz, engajada, meu olho brilha com o trabalho que eu faço, eu me sentia na responsabilidade de ficar militando um tema que felicidade tinha aquela nuvem da gente ficar pulando ali, nuvens coloridas e contando uma história. E aí eu fiz um ajuste nesse segundo, em 2018,
para felicidade e ciência de dados, que era o que eu fazia. Olha que engraçado, eu fazia um trabalho, mas não sabia vender o que eu estava fazendo. E quando o pessoal falava, peraí, felicidade e ciência de dados, será? Não é possível? Como assim? Aí na hora que eu abria minha boca em 3 minutos, falava, ó, para medir felicidade é assim, a pessoa vê o dado assim, a empresa vê isso e é possível prever o risco de turnover e prever engajamento e desempenho na área de vendas. Opa, peraí que ficou interessante. E aí, ficou muito mais fácil minha vida. Então as empresas começaram a encarar de uma forma muito positiva, Kelly. Mas eu tenho que falar a verdade para todo mundo aqui que está assistindo a gente, ouvindo a gente. Porque apesar disso, para algumas culturas de empresas, o tema não soava muito bem. E tanto que a Fitter começou a crescer com clientes que usaram dentro do algoritmo uma outra terminologia chamada favorabilidade, que também é sinônimo de engajamento. Então, ou seja, a empresa está medindo a felicidade, mas ela se sente mais confortável pela identidade verbal, cultural, usar o termo favorabilidade de desempenho e é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa interessante para te falar como as empresas reagiram. Eu calculo que 80% aproximadamente reagiu com felicidade, adotando como pilar estratégico para o negócio, e 20% adotando que a favorabilidade de desempenho era um fator estratégico. Agora vamos para 2024, né? Que a gente está em 2020. Até esqueci o ano. 2024 que nós estamos agora. E assim, eu estou altamente surpreendido com o acolhimento do tema e a onda que proporcionalizou. Tanto que se abriu o mercado da felicidade no Brasil. Hoje tem uma série de consultorias de felicidade, empresas especialistas, cargos como especialista de felicidade no ambiente de trabalho, Special Happiness Officer, Chief Happiness Officer, tudo que vocês podem imaginar. Existe um ranking global de felicidade que o Brasil ocupa a 44ª posição no ranking. Depois eu posso contar dessa história internacional da felicidade. Então o tema agora, ele ficou ao contrário. Hoje assim, as pessoas me chamam muito para eu falar o que é felicidade, como medir de uma forma simplificada, e o termo ele acabou se popularizando. Mas eu calculo que aquele 20% das empresas que têm mais aderência que favorabilidade caiu hoje para uma média de 5% aproximadamente. Ou seja, a grande massa dos empreendedores, as empresas, elas de fato estão assumindo, Kelly, que a felicidade é um pilar estratégico para o negócio. Tanto do cliente, porque quando a gente mede o NPS, que é o Net Promoter Score de um cliente, você está medindo também a felicidade do cliente com o seu serviço. Quando você está medindo um clima, você também está num composto de felicidade. Quando você mede um pulse, também. Então, esse é um ponto importante dessa forma que eu encaro com uma aceitação muito grande e uma internacionalização. Queria até contar uma coisa, é o primeiro podcast que eu conto isso. A Fitter está medindo também além no Brasil, em navios internacionais em inglês, não só em português. Então, a medição do índice de felicidade no trabalho, hoje a gente mede em inglês em tripulações que não são brasileiras. E a gente começou uma operação agora na América Latina com software espanhol, atendendo a Bolívia também. Então, assim, esse mercado da felicidade começou a se globalizar agora. E, assim, eu estou muito otimista, Kelly, com os próximos 5, 10 anos. Legal, muito bom. Assim, já para que a gente está falando das empresas que medem, as que não medem, você tem algum tipo de informação, algum indicador de como essas empresas, as empresas que medem, aquelas que não medem, né, o seu nível de favorabilidade, a diferença de resultado, como de posicionamento, se isso é percebido, se é fácil perceber? Tem muitas reportagens falando sobre vários, daria para a gente fazer vários recortes. Chegar a recortes impressionantes para saber nível de felicidade de home office e quem está na empresa. Então, tem vários estudos, tá? Eu vou começar por esse do home office, que é polêmico, do home office, o híbrido. Lá, vocês gostam, né? Eu já trago esse tema, vocês já gostam, né? É bom. Esse é bom. Mas, assim, por exemplo, a gente observou que empresas que adotam o home office de uma forma geral, elas têm uma tendência a aumentar 5% a favorabilidade no gatilho de clima que é mensurado. Ou seja, as pessoas que trabalham em ambientes virtuais melhoram numa média 5% o clima da empresa. Mas calma lá que tem a contrapartida, tem uma ambiguidade aí. Tá? Nesses mesmos cenários das pessoas que trabalham no home office, apesar de aumentar essa carga, quando olha o número de felicidade, não tem variações, tem empate técnicos. Por quê? O gatilho de desempenho, ele acaba oscilando mais. Para quem está virtual, o desempenho fiticultural perde um pouquinho a densidade na contrapartida do clima.
Então, isso foi o que a amostra e o estudo mostrou. Ou seja, pessoas que trabalham em home office, ele melhora a percepção sobre o clima. E qual que é a explicação neurocientífica da psicometria? Que a pessoa diminui a quantidade de interações e rituais com pessoas. Então, assim, isso diminui conflito. Isso é aritmético, né? Porque, evidentemente, que nem hoje eu estou em home office aqui. Então, aqui hoje eu estou interagindo comigo mesmo e com vocês agora nesse momento. Na contrapartida, a cultura perde um pouquinho a densidade dessas equipes. Quando você olha o fit cultural no composto, ele tem uma pequena queda, porque essa pessoa tem menos estímulo de ritual da cultura. Às vezes tomar um cafezinho, conversar, tudo aquilo que a gente já conhece. Tá? Então, esse já é um recorte. Eu tenho um recorte de clientes, Kelly, que o foco principal é trabalhar o absenteísmo. Porque quando a gente fecha um cliente, Kelly, o cliente conta pra gente o que quer fazer, como se fosse uma prescrição. E que a gente vai medir o pulso e essas satisfações, seja mensal, bimestral, trimestral. E essa empresa fala qual indicador ela quer movimentar. O que é mais comum, Kelly, revisar certificações para ter uma calibração se a empresa está adequada a conquistar uma certificação. Isso é muito comum nas empresas médias e grandes. Quando olha médio e grande, normalmente ter a manutenção de um selo, né? Para garantir esse engajamento e uma sustentabilidade. Mas revisando, assim, o que é mais comum, respondendo a sua pergunta, o primeiro é a calibração de certificações para gerar manutenção, e normalmente essa acurácia vai de 80% a 85%, depende de cada empresa, ou seja, de cada 10 medições, 8 você consegue acertar se aquela empresa vai conseguir alcançar o número mínimo para certificar em metodologia X, Y ou Z. Software muito usado para isso. Então, esse é o número. Ou seja, é uma predição muito grande. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Características médias e grandes. Agora, o mundo real do Brasil é redução do turnover, que é o número 2. O turnover qualificado voluntariado. Deixa eu explicar esse palavrão aqui para quem não é de RH, tá? Quando uma pessoa pede demissão na empresa, isso é um turnover voluntário. O que significa? Aquela pessoa pediu demissão por conta própria. E quando você olha o turnover de forma geral, ele é um indicador simplesmente para saber qual que é o esforço que o RH faz de recrutamento e treinamento e desenvolvimento. Por exemplo, o turnover no ano foi 20%. Significa que 20% do seu quadro de pessoas você teve que se esforçar para contratar, fazer desligamentos, fazer integração e fazer todo aquele trabalho de treinamento. Você vai medir qual que é o esforço que o RH faz em relação ao turnover geral. Então, esse indicador turnover é simplesmente para isso. Quando olha o turnover voluntário, é para saber se a empresa é atrativa para talentos. E o número, normalmente, que é o que se falam aí no Brasil, que até 5% se considera o limite de turnover voluntário anual. Ou seja, se você perder 5% de pessoas que pedem demissão, está dentro de um teto, de um limite. Depende de segmentos. Então, esse turnover de pedido de demissão, agora qualificado, a gente está dizendo talentos. Ou seja, pensa que se a empresa tem 100 funcionários, Kelly, 10 são pessoas que estão no plano de sucessão, contingência que não pode perder de jeito nenhum. A gente coloca uma tag nesse super talento no sistema e faz esse monitoramento se tem risco nessas pessoas. E quando você perde, é um turnover voluntário qualificado. Ou seja, o pior turnover que poderia ser. E o outro indicador interessante é que a gente observa empresas que estão reduzindo 3% até 10% desse turnover voluntário qualificado com as medições de felicidade. Agora o clássico, o absenteísmo. Esse é bem clássico, viu, Karina? Porque o absenteísmo nada mais é a taxa de horas desperdiçadas, né? Então você tem um montante, vamos falar que a IRCO, por exemplo, tenha 700 mil horas produtivas se todo mundo não faltar e ficar direitinho, né? Mas na prática, vamos falar que deu 640 mil horas produtivas. Vamos falar que deu 10% de absenteísmo, assim, para arredondar. O que se fala normalmente é que esse absenteísmo, quando fica acima de 3%, pode estar acontecendo alguma coisa dentro da instituição. E a gente observa, comparado as empresas que medem o pulso e fazem trabalho ativos de absenteísmo de acordo com os dados e previsão de risco, conseguem reduzir, às vezes, 5%, 3% da amostra também em relação a esse índice. E tem um indicador que eu gosto muito, que é o diagnóstico da cultura, porque é o seguinte, a empresa paga consultorias caríssimas, com metodologias de 1 ano, escreve a cultura, mas a ciência de dados fala que o dado envelhece em 30 dias. Então, se o trabalho de cultura está sendo construído há 2 anos, foi feito um mapa gigante, assessment de um monte de coisa, aí na hora que você decidiu fazer,
e falar, legal, a gente é isso aqui, missão, visão e valores, né? Só para deixar claro que a cultura são os atributos que vão facilitar o alcance dessa visão dessa empresa, para atingir o objetivo, né? E o que acontece? A empresa, quando passa 30 dias, muda a liderança, muda o sistema, vocês sabem bem disso daí, muda a regra do jogo e a cultura muda, ela não é estática. Então, o que eu mais gosto é ter o fit cultural em tempo real, com um índice de fit cultural em tempo real nas medições, né? E ter esse diagnóstico de acordo por atributo, por área, por pessoa. Esse, sem dúvida, é o que vem impulsionando a transformação organizacional das empresas. E, nossa, eu estou falando muito, mas a última questão de saúde mental que é importante. No Brasil saiu a Lei 18.431/2024 nesse ano, que é um selo de certificação das empresas promotoras de saúde mental. Por enquanto não tem punição, mas várias empresas grandes estão exigindo de fornecedores que a empresa tenha esse selo do governo federal, contando se a empresa tem alguma ação de saúde mental e se a empresa está fazendo alguma coisa para evitar burnouts. Então, e hoje as documentações da FITER, do selo H e o que a gente faz nas medições de pulso já tem conformidade técnica com essas documentações, tem um botão exportar que já dá para comprovar para o governo federal que a empresa já atende essas conformidades também. Então, esse é um pouquinho do recorte que eu queria trazer. E eu tenho aqueles clientes bem legais que falam, que o CEO, o RH, fala assim, a felicidade é um pilar estratégico, quero medir, quero saber como uma pessoa, e é só isso, não é nada mais. Eu não quero aumentar desempenho, não quero nada. Eu quero, de fato, saber se as pessoas estão felizes aqui na minha empresa. Então, isso acontece também. Então, não é fake news, né? E esse é um ponto muito interessante. E, claro, que acaba gerando um fator de engajamento ali nos colaboradores. Legal, Sérgio. Eu acho que tem muito disso que você falou, né? Você, no começo disse que você apresentava com uma pessoa que falava de felicidade, né? E eu acho que quando a gente fala de felicidade, parece que é algo muito subjetivo, né? Mas aí quando você mudou para se apresentar não só como o cara da felicidade, mas o cara da felicidade e ciência de dados parece algo mais palpável, né? Estatístico, né? Exato, eu acho que é isso que vocês trazem para a gente, né? Com a FITER a gente consegue realmente medir indicadores, ter dados e fontes confiáveis, não só questões subjetivas, mas algo realmente mais palpável para a gente, de fato, apresentar para a diretoria, apresentar, enfim, para outras áreas, para que a gente consiga, de fato, gerar movimentações que, de fato, como você disse, impactam na cultura, impactam no turnover. Então, acho que é muito interessante fazer essa análise mesmo de felicidade no trabalho com dados. E, Sérgio, você falou aí um pouco sobre certificações, sobre predição através da FITER para buscar certificações, e também você comentou sobre um selo H. O que exatamente seria isso? Tá bom. Tem uma coisa que eu não respondi até agora, preciso responder em 1 minuto, que a Karina perguntou como que funcionam as mensurações, tá? Funciona o seguinte, a gente entrega um plano de comunicação para as empresas, é emitido lá uma mensagem no e-mail ou no WhatsApp, o cliente escolhe, e a pessoa recebe, seja no celular, no computador, uma vez por mês que o RH comunicou, clica no link, não precisa baixar o aplicativo, e de acordo com o cargo e a cultura da empresa, o robô faz 8 perguntas para o colaborador, essa pessoa toma 8 decisões se autoavaliando numa escala eutagógica para liberar viés positivo para a pessoa, e essa pessoa tem um feedback instantâneo do índice de felicidade no trabalho e o fit cultural. E aí, o sistema vai montando toda a jornada desse colaborador, ativando todo mês episódios novos, setembro amarelo, outubro rosa, de acordo com o que está acontecendo. Então, essa é a experiência do colaborador. O RH fica no computador com painel de multimonitoramento completo, analisando visão geral, visão detalhada das pessoas, olhando o ranqueamento de áreas. E a liderança, caso a empresa tenha um desejo, está com uma grande tendência, as lideranças estão virando RH super modernos agora, estão recebendo diagnóstico, tem um login e consegue ver diagnóstico da área em tempo real, com dado útil, muito simples e rápido. E por que eu fiz esse endosso? Para contar o selo H. Porque o selo H nasceu de um desejo de um cliente da FITER que precisava analisar a liderança. E falava assim, peraí, eu preciso ter certeza se nessa área tem previsão de eu perder cliente ou aumentar desempenho, eu preciso saber disso. E aí eu fiquei 2 anos, Kelly, estudando um algoritmo novo de fazer a junção, de pegar os dados de felicidade, sabe esses 8 cliques que eu falei? Nesses 8 cliques tem uma série de compostos, mudam todos os meses as perguntas, pegando a felicidade, fit cultural, o health score, que é a saúde mental no trabalho, que são os indicadores multimonitorados,
pegar o engajamento, que é a quantidade desses pulsos, fazer uma fusão que a gente chama de machine learning, bater no liquidificador praticamente, né? E com base nesse aprendizado da máquina, saber se no histórico dessa área ela está em sustentação nos próximos 3, 5 meses ou se ela tem um risco de baixo desempenho. E aí a gente conseguiu acertar a mão nesse liquidificador e o sistema começou a acertar aquelas áreas que de fato estão passando mais dificuldades, emitindo o selo baseado em 3 níveis. Então é um botão no sistema que chama CLH, tá? No Pulse, que o sistema faz um ranqueamento e analisa áreas que estão em conformidade com a nova lei de saúde mental. Ou seja, se a área está passando problema de felicidade, cultura, saúde mental e com poucos dados, o robô se sente desconfortável em falar que aquela área está em conformidade. Aí fala, você está no nível 1 em conformidade. Se a área está com números seguros de felicidade, cultura, saúde mental e tem dados suficiente, o robô emite um selo falando que está em conformidade. Agora, se a área está em alta de satisfação, cultura bem alinhada, saúde mental e com muitos dados, fala previsão de alto desempenho aqui nesse time dessa liderança. E o RH vem trabalhando desse jeito no CLH. O CLH nasce no Pulse para ser uma calibração dessas áreas. Aí o negócio, como você já sabe, né, Kelly, cresceu muito, certo? E aí os clientes falam assim, precisa ter pesquisa de clima da Fitter, precisa ter pesquisa de clima, porque o Pulse faz medição mensal, bimestral, trimestral. E aí a gente fez a primeira aplicação na Marinha, na divisão de submarinos nucleares da Marinha, que é a ICN, né? Foi o primeiro cliente da pesquisa de clima da Fitter. E eles gostaram muito. E falou assim, a gente precisa ter uma certificação aqui, porque a gente está fazendo pesquisa, a gente está fazendo um trabalho legal. Aí a Irco também me procurou, sabe a Irco? Vocês conhecem, né? A Karina, a gente atende bastante aí o mercado de contabilidade. Fala assim, pô, a gente está fazendo um baita de um trabalho legal, mas a gente quer ter um check-up também completo. Além dos pulsos, a gente quer fazer um check-up, seja uma vez por ano, de uma pesquisa de clima. Aí a gente lançou esse produto e fizemos a aplicação, inclusive, dele, né? Então, esse produto começa a integrar a família CLH, que é essas conformidades, que também de empresas que, além de medir o pulso e ter essa boa prática, né? Ou seja, está medindo felicidade, cultura, saúde mental, dando dado para a liderança, dado para o colaborador, isso bate 6 ODS da ONU. Então, a ONU tem 17 ODS e a empresa está cumprindo esse pacto e está atendendo a parte de conformidade. E aí, com a pesquisa, aí é o combo completo. Além disso, ainda a empresa tem um check-up e esse CLH que vai ser emitido nas próximas semanas aí das empresas, vai ser divulgado aí no Brasil. Então, o CLH é isso. Então, tem várias certificações. Eu queria fazer um recorte rápido. Lugares incríveis para trabalhar, Great Place to Work. Tem uma série de rankings no mundo que existem. Cada um tem uma metodologia. E a pesquisa de clima é bem diferente de medir felicidade. Deixa eu explicar aqui para todo mundo qual que é a diferença de pesquisa de clima e pulso. Tá? Pesquisa de clima são pesquisas que normalmente são acima de 40 perguntas, normalmente, vai de 40 a 60. Elas são anônimas, porque você precisa avaliar, que o colaborador avalia a empresa pela escala Likert, se concorda ou não, avaliando salário, liderança. E como vocês sabem que é um dado sensível, a pessoa tem que ser protegida pelo anonimato, então por isso que é anônimo. Isso funciona desde a Revolução Industrial. Para que serve a pesquisa de clima? Ter um dado para ter um plano de ação robusto com a diretoria e lideranças. Ponto. É isso. O Pulse nasce em 2016, 2017, como uma tentativa da RH ter um dado mais rápido para poder ter uma ação mais estratégica, né? E o que a Fitter faz é uma inteligência artificial que faz os pulses dando feedback na hora para o próprio colaborador, porque os pulses nasceram assim, muito obrigado pela sua participação, né? Aí o colaborador fica cansado, fala, pô, toda hora você está me perguntando coisas, muito obrigado, muito obrigado. Aí quando você dá dado para o próprio colaborador, você monta um plano de desenvolvimento, você dá conteúdo, você monta a jornada, aí você está usando um pulse com inteligência artificial. Então o CLH, não sei se eu fui um pouco prolixo, mas eu tentei dar a resposta mais complexa aí, mais completa. Eu para entender. E eu acho interessante, Sérgio, eu até comento isso com a Kelly de vez em quando, né? Quando às vezes a gente tem uma taxa um pouco mais baixa de respostas no pulso, eu falo que a ausência de resposta também é um dado, né? Se as pessoas não estão respondendo, volta naquela questão do engajamento, né? Se as pessoas não estão engajando, já é um índice de que algo não está legal, né? E falando de coisa que às vezes não está legal na empresa, o que você acha que o que pode ser, o que normalmente as empresas enfrentam, que são, assim, os maiores desafios para manter a felicidade dentro do ambiente de trabalho? Para mim, começa na design que o RH montou na empresa, que é a arquitetura que foi elaborada e a jornada do colaborador. Como que o RH trabalhou isso? Então,
Se tem uma missão, visão, valores bem claros, cultura, desde o processo seletivo tem um bom acolhimento das pessoas para trazer exatamente o que a marca empregadora faz, tem uma integração simples e funcional, e a empresa trabalhar e fazer uma comunicação, pelo menos a cada 3 meses, divulgando, igual esse canal que a gente está aqui, canais de comunicação, eu vejo assim como um grande ponto para gerar credibilidade e dar sustentação naquele trabalho. Mas aí tem uma observação muito importante para contar, né? Onde que eu vejo mais riscos, onde a felicidade pode ser que ela não indexe muito bem, Karina, na minha leitura, que também não está escrita na pedra, tá? Fazendo a fofoca aqui, eu comecei a trabalhar 15 anos de idade. E eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade. Eu comecei como office boy. E eu fui em 3 meses para o RH. E eu comecei a fazer folha de pagamento. Aí eu fiz contábil, fiz auditoria, eu fui para o recrutamento e seleção, fui para o RH. Eu vivi desde o bastidor, que eu era cliente do RH, e fui no RH em todas as áreas, tá? E aí trabalhei no segmento de software para contabilidades no Brasil, no varejo, sei o quê. Fui para startups de recrutamento, inteligência artificial de recrutamento e seleção, que eu fiz no Brasil, transformação digital de grandes empresas, e na América Latina. E a Fitter, e eu sou professor, sou igual o pai do Cris, eu tenho vários empregos, e atuo como professor. O que eu andei observando que era uma dor que eu tinha e que ela ainda continua? A falta de conexão de liderança e o RH. Então, o que eu observo hoje é o seguinte: nos lugares que o RH está totalmente empoderado, tem poder, tem dado e tem todas as coisas, e que esse dado demora para chegar para a liderança, por alguma razão a liderança ou não vê esse dado, é onde eu vejo mais fragilidade e mais oscilações de engajamento, etc. Então, essa que é a grande realidade nesse frame, né? Onde é treinada a liderança de como usar o software, como é o dado e como o RH vem ajudando, e mandar esse e-mail todo, sei lá, dia 5, dia 10, que sempre vai chegar, e com um diagnóstico, uma recomendação e um dado útil, só para dar cases para vocês, a gente atende construtoras também, indústrias, etc, né? Então, na obra, lá, por exemplo, em Brumadinho, a gente tem um cliente lá em Brumadinho, obra pesada, que o coordenador, cargo funcional, que está todo mundo na obra, no celular, no software, abre aqui. Peraí, minha área está com conformidade. Acabou de receber o e-mail. Índice de felicidade 82%, cultura 92%, engajamento 45%, total. Conformidade, o que fazer? Clima de trabalho caiu 7 pontos comparado a toda a construtora. Ele liga para a Karina, vamos falar que é o RH. Karina, dá uma força para mim, que minha área está em conformidade, mas o que eu faço aqui? Falar, você fez o café que você come? Não fez, faz o café, que todo mundo fez o café. Às vezes é uma paçoca. Fala, uma paçoca que você tirou a paçoca, ela fez cair 7 pontos percentuais no nível. E essa forma simples de usar a linguagem simples da liderança, para mim está criando o rapport entre RH e liderança. E tem um robô que manda também um alerta para o CEO, que a gente montou aqui, que é o Chama Notify. Então, manda para o presidente ou para a presidente, e aí chega lá, ó, resumo da empresa. Felicidade, tanto por cento, coloca tantas informações, e aí, de fato, todo mês chega aquilo, começa a olhar gráfico e tudo mais. Então, quando o dado ele é útil e é utilizado, aí eu vejo sustentação. Quando a liderança fica muito longe, aí dá certo também, mas fica muito mais oneroso na minha leitura, cara. Eu entendi perfeitamente em relação à questão da parceria, né, dos gestores com o RH, esse nosso papel como business partner, estarmos próximos do negócio, apoiar os gestores em ideias simples, porque a simplicidade é onde a gente encontra os melhores resultados realmente. Exato. E em relação aos colaboradores, né, eles estão ali mensalmente respondendo o pulso. Você tem indicador, algum tipo de depoimento de pessoas que possa dizer como que eles perceberam o que mudou a partir do momento que eles usaram a Fitter, a plataforma? Sim, tem de tudo, né? O Brasil, quando você olha a operação agora, tem de tudo que você pode imaginar. Existe uma correlação direta daquela pessoa que acredita no potencial da empresa e quer colaborar com esse engajamento e participar dos programas, e pessoas, por alguma razão, elas passaram por frustrações, e como a Karina comentou muito bem, essas pessoas que costumam se evadir e não responder, a gente chama de segunda de camada de risco de turnover, é o nome que a gente dá aqui, né? Então, eu posso falar na prática, ou responder na prática, tá? O primeiro cliente da Fitter,
Eu acompanhei 3 madrugadas, é uma operação de transportadora muito grande, e eu fiquei no pátio da garagem 3 madrugadas, no início da fita, logo quando eu montei a fita, né? Eu só não podia falar com esses motoristas que estavam medindo a felicidade, eu só podia tirar dúvida, eu não podia induzir a pessoa, ou seja, a gente ia comprovar que era fácil de medir para uma pessoa que estava operando um caminhão e um ajudante, tá? E aí eu vi tudo que você pode imaginar. Uma coisa que me lembra muito, assim, uma pessoa que estava medindo, aí chegou assim, o olho brilhando, assim, tava com o celular na mão, falou, quem que é o rapaz aqui da fita? Aí eu tava assim, perto, tava com a camisa da fita, ele falou, você que... Eu falei, interessante, achei interessante isso daqui. Foi porque, assim, eu tava pensando sobre minha felicidade deu 100% aqui, e eu achei interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá feliz aqui na empresa? Ele falou, muito feliz, falou, graças à empresa aqui, meus 2 filhos, tudo que eu fiz até hoje aqui é graças à empresa aqui. E olhando isso daqui, reforça ainda mais. Então, eu lembro isso, essa parte boa. Agora vamos para outra também, né? Não é só boa, não. Aí vamos lá para outra. Aí na outra, eu falei assim, tem uma pessoa irritada querendo falar com uma pessoa da fita. Eu falei, pode chamar. Aí vem, né? Aí chegou assim e falou, que negócio é isso aqui? Eu falei, o que foi? Deu um erro? Que minha felicidade tá 18%. Aí eu peguei e falei, você me dá licença? Peguei assim o celular, né? Aí eu olhei aqui e falei, olha, o sistema está dizendo que o clima, combinado com o orgulho da empresa, são 2 fatores que você precisa desenvolver agora. Falei, eu desenvolver? Não sou eu que desenvolvo, não. Isso aqui é liderança que tem. E aí começou a brincar. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá feliz nesse momento? Ele não. Eu falei, então o número tá certo. Eu brinquei. Eu falei, então o número tá certo. Mas nem porque o número ele significa que isso seja negativo, que é normal. A vida não é 100% feliz. As oscilações, inclusive, são saudáveis para a gente desenvolver nossa inteligência. Aí conversei, virou até um parceirão lá na hora, e falou, pô, legal falar contigo, e deu tudo certo. Então, e aí eu poderia te contar cases de pessoa que desacredita ou está desengajada na empresa, falar, não vou medir pulso. Também acontece. Só fala, não vou medir. E acontece aquelas pessoas que proativamente no sistema a gente, às vezes até acontece um problema, porque o RH nem autorizou ainda e começa a gente a entrar. Então tem de tudo do que eu acabo vendo, mas eu queria falar do indicador de engajamento, tá, Kelly? É assim, as empresas são muito grandes, é mais difícil bater engajamento, você sabe disso, muito bem disso. Então, para empresas até 100 colaboradores, é uma média ali de 80%, 85% de engajamento mensal, tá? Empresas a partir de 1.000 vidas, esse engajamento já vai lá para uns 60%, então vai depender. Mas olhando massa de dados, 50% já é um dado robusto o suficiente para fazer predição, tá? Mas assim, os colaboradores eu vejo muitas coisas. Teve um evento agora há pouco e a pessoa não sabia que eu era fundador da Fita, ele estava medindo do meu lado, tá? Não sabia, não estava com camiseta nada, e estava ouvindo o podcast, que era o episódio do mês, né? E estava escrevendo no PDI do sistema. E foi muito interessante que eu vi a pessoa escrevendo uma coisa que estava acontecendo na hora com ela, no sistema. Claro que eu fiquei torcendo pro RH ver rápido aquele PDI também, né? Porque tem isso também. Porque o grande segredo, Kelly, também não está escrito na pedra que eu vou falar. Tem um plano de comunicação a cada 3 meses, uma pílula de como a empresa está trabalhando com um dado, né? Porque nem sempre é o dinheiro, mas aí você fala, ó, de acordo com os dados, a gente está tendo esse direcionamento. Eu acho que isso dá credibilidade para o trabalho. Então, essa aqui é a minha contribuição. Ótimo, legal. Sérgio, tem alguma coisa sobre esse tema de felicidade do trabalho que a gente não te perguntou que você gostaria de comentar para a gente encerrar? Nossa, essa pergunta foi tão boa que eu tô olhando todo o estoque agora de coisas do que a gente não falou. Tem sim. Acho que o tabu em relação à parte de saúde mental do tema e o burnout, como que as empresas estão lidando com pessoas que estão se esgotando, com crises de ansiedade, etc. Acho que talvez esse ponto aí, se vocês quiserem, posso contribuir bem rapidinho com isso. Por favor, pode comentar. Para mim, existem culturas e segmentos que favorecem a boa saúde mental das pessoas. Tem segmentos que na culpa não é da pessoa, da empresa, é a natureza do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, o Código Brasileiro de Ocupações, que engargalam as pessoas, e inclusive eu coloco o RH nessa lista, tá? Hoje, com uma lista com uma alta previsibilidade de estresse por conta da pressão em recrutamento, etc. Então, só falar,
como assim? Isso daí é a área de RH que cuida de gente e que cuida da gente mesmo. A gente mesmo está vulnerável? Sim, todos nós estamos vulneráveis, né? Tanto que a gente vê artistas se afastando para tratar cantores de saúde mental, atletas, e também pessoas, são os atletas corporativos se afastando, né? Então, um ponto que eu queria dizer com essa contribuição, que quando a gente fala, Karina, sobre saúde mental, já vem aquelas coisas de gente que desistiu de alguma coisa, abandonou para ficar um tempo, seja descansando, refletindo, e para algumas pessoas já associaram com isso como um grande mimimi, e que fala, não tem saúde mental, é trabalho. Veja, não tem resposta certa ou errada. Então, mas saúde mental é a capacidade do cérebro engajar. Esse recorte que eu faço sobre saúde mental é a capacidade que você tem de engajar com você mesmo. Quando a pessoa perde engajamento consigo mesmo, baixa a energia do cérebro e a saúde mental fica desfavorável. Esse que é o grande ponto, né? Então, existe um tabu de discussão por conta que como que um colaborador vai chegar na empresa, falar que está se sentindo vulnerável e fica com medo do emprego e assim, parece um pouco conflitante pela engenharia, não culpa nossa de RH, mas pela engenharia da pessoa trazer um assunto vulnerável e como que essa empresa lida. E tem culturas que, na minha opinião, estão bem avançadas com esse tema, né? Trabalhando de forma simples e eficiente isso. Então, tem muitos núcleos de atendimento psicológico, tem uma série de coisas na fita como está funcionando, tá? A nossa proposta é medir satisfação, cultura, o Health Score, dá previsão de engajamento, de risco e ter uma atuação rápida. Ponto. É isso que a gente faz. Mas nós temos clientes que equipes de psicólogos, equipes multidisciplinares ficam no sistema e essas pessoas estão passando situações de vulnerabilidade, tem uma tag no sistema que é ativada e começa a escrever no prontuário eletrônico para poder ajudar essa pessoa ali. Então, era só isso que eu queria contribuir de forma simples. Agora, evidentemente, pela legislação, só quem pode identificar burnout é um psicólogo capacitado e toda a parte profissional, e a empresa é só simplesmente um facilitador que fala, ó, tamo junto, não se preocupa, vamos resolver isso aqui. Então, acho que só era um ponto que eu queria trazer ali, porque eu acho que tem um caminho muito grande, ainda de uns 10 anos, para poder trabalhar numa forma adequada, que é a saúde mental, na minha opinião. Com certeza, concordo com você, Sérgio. E acho que o momento que a gente está falando, né, acho que esse podcast talvez demore um pouquinho para sair, mas a gente está gravando agora em setembro, né, e justamente linka esse tema da saúde mental junto com o Setembro Amarelo, que é o que está em voga agora, né. Sérgio, eu queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para ter batido esse papo aqui comigo e com a Kelly. A gente está finalizando aqui mais um episódio. Queria pedir para quem está nos ouvindo acompanhar nas nossas redes. A IRCO está presente no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok. Enfim, acho que é isso. Obrigada mais uma vez, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Venha nos visitar. Com certeza. Turma, eu que agradeço. Fitter.com.br, Fitter no LinkedIn e Sérgio Amade também, pode me seguir. Valeu, Obrigada. galera. Obrigado. Tchau, tchau.